Muitos já ouviram falar dos milagres de Jesus. Mas e se alguém aparecesse afirmando que tudo não passou de truques como os de um mágico? E se no meio de tudo isso um anjo tivesse que intervir e alguém tivesse que enfrentar as consequências por uma simples mentira? Há momentos em que uma mentira dita por vaidade custa mais do que se pode imaginar. Principalmente quando essa mentira é direcionada contra aquilo que é sagrado. O que acontece quando alguém tenta colocar Jesus no mesmo nível de um encantador de serpentes? O que acontece quando se testa a fé de quem já abandonou tudo para seguir a verdade? Pedro, um dos discípulos mais inflamados de Jesus, estava vivendo algo incomparável. Milagres acontecendo diante dos olhos. Doentes curados pela palavra, anjos andando entre os homens. Era impossível para ele conter o seu entusiasmo. Mas um encontro na cidade de Sichar quase fez tudo isso desmoronar por causa de uma frase. Um homem que surge no caminho de Pedro, questionando tudo, com sarcasmo, acusando Jesus de ser apenas mais um mago. Ele cita as maravilhas, entre aspas, realizadas por um homem no Egito, que transformava paus em peixes, que jogava areia ao vento, que enchia o ar com moscas, fazia estrelas caírem do céu e voltarem com um simples comando. E esse homem desafia diretamente a divindade de Cristo. Esse homem era Galileu. Mas isso não era só ceticismo, era uma malícia, uma mentira planejada. E Pedro, discípulo de Jesus, tomado por indignação, quer resolver a questão imediatamente e insiste em levar o homem até o sumo pontífice local para verificar a veracidade dessa história. Mas esse Galileu não só resiste, como começa a insultar, a zombar da fé, até a caluniar a família de Jonael. É nesse ponto que a atmosfera espiritual muda. O descrente afirma que aqueles que acreditam em Jesus são ignorantes, que ele poderia ser respeitado se não insistisse em se declarar Deus. Pedro, então, lança um aviso. Se o homem estiver mentindo, enfrentará algo que não pode controlar. E aqui a cena começou a se transformar. Um anjo se apresenta, mas não com espadas ou trovões, apenas com o olhar. Um olhar que faz o homem tremer. A presença do anjo arranca a verdade. O homem confessa que inventou tudo, nunca viu um mago. Fez aquilo por vingança, por ego ferido, acusou as filhas de Jonael de prostituição por pura inveja, pois ele foi rejeitado por elas. É aqui que Jesus entra em cena. O julgamento não é feito com gritos ou ameaças. Jesus apenas olha, escuta e determina conforme as revelações de Jacob Lorber. Abre aspas. Para salvar-te da primeira mentira, proferes uma segunda, o que prova que és do diabo. Vai, que ele te dará o prêmio que mereces. E de imediato, o espírito que o dominava revela sua face. Para salvar-te da primeira mentira, proferes uma segunda, o que prova que és do diabo. Vai, que ele te dará o prêmio que mereces. E imediatamente, esse cidadão galileu é acometido de um espírito mau que começa a martirizá-lo. Ele então grita: Senhor, ajuda-me, confesso que pequei. Jesus, porém, lhe diz: quem te contou que as 4 filhas mais velhas de Jonael eram levianas? Fala, senão serás martirizado até o fim do mundo. Fecha aspas. Em nossas aulas da Escola Transmite Fé, evidenciamos que o arrependimento vem
mas depois que o dano já foi feito. Ainda que o homem, no caso Galileu, oferecesse compensações materiais como ofereceu, Jesus nos ensina que nem tudo pode ser reparado com coisas externas. Há palavras que ferem mais fundo que uma espada. O link do curso completo da nossa Escola Transmite Fé está aqui abaixo desse vídeo, no primeiro comentário fixado. Esse episódio ensina algo fundamental para trazermos de ensinamento nos dias de hoje. Nem todo desafio à fé vem por ignorância. Alguns vêm por vaidade, como foi o caso desse Galileu. E quando se mente sobre o sagrado, o espírito que responde não é humano. É nesse ponto que a fé se revela. Quando é colocada à prova por vozes que zombam, distorcem, mentem, Pedro foi fiel e ao lado da verdade ele permaneceu firme. Tenhamos cuidado com as nossas palavras, principalmente se estamos ofendendo a Deus. Se gostou desse conteúdo, não perca o próximo meu convite para você ver o vídeo que aparece aqui na sua tela, uma reflexão sobre o sentido da vida, a palavra que transmite fé.